Ninguém gosta de se sentir usado, especialmente quando isso envolve alguém que você ama ou se importa profundamente, seja em um relacionamento romântico ou em uma amizade. Quando uma pessoa está constantemente exigindo algo de você, sem nunca retribuir seus sentimentos, isso pode ser profundamente doloroso. A frustração cresce e, aos poucos, você começa a perder o senso de seu próprio valor. Essas atitudes podem ferir gravemente, principalmente quando a pessoa faz muitas demandas, mas não está disposta a ajudar quando você precisa. Talvez eles compartilhem seus problemas com você, esperando que você esteja sempre disponível para ouvir e dar conselhos, mas quando você enfrenta dificuldades, eles desaparecem ou sequer demonstram interesse. Ou pior, podem não estar presentes de forma alguma. Às vezes, você sente que o seu parceiro se importa mais com o aspecto físico da relação, em vez de simplesmente querer passar um tempo genuíno para conversar e se conectar. Todos esses sinais indicam que você está em um relacionamento onde a outra pessoa está apenas querendo te explorar. Quando se percebe que está em uma relação unilateral, é hora de refletir sobre o valor real dessa conexão. A filosofia do estoicismo nos ensina que nem todas as pessoas que cruzam nosso caminho vão ficar, e nem todo relacionamento vale o nosso tempo e energia. É crucial aprender a identificar os sinais de alerta e ativar o nosso sistema interno de proteção contra relações tóxicas para preservar nossa saúde emocional e nosso valor espiritual. O estoicismo não é apenas uma filosofia de vida, mas um estilo de vida, que nos ajuda a manter a firmeza diante das tempestades da vida. O mais importante é lembrar que o seu valor não depende do julgamento ou da aceitação dos outros, mas de como você se vê e se avalia. Antes de continuar, quero que você se comprometa a assistir a este vídeo até o final, porque cada parte do conteúdo é essencial. Dedique sua atenção e força mental a essa jornada até chegarmos ao ponto final. Primeiramente, fazem você se sentir culpado. Você já experimentou aquele peso no peito causado pelo olhar ou pelas palavras de alguém, como se seu coração estivesse sendo apertado pelo desespero? Em um relacionamento em que você não é um parceiro, mas apenas uma ferramenta para satisfazer os desejos egoístas de outra pessoa, a culpa se torna uma das armas mais tóxicas e traiçoeiras. No entanto, o estoicismo ilumina nosso caminho sombrio, oferecendo uma rota de fuga, uma direção promissora para a liberdade e a paz interior. Epicteto disse: "Os homens não são perturbados pelos eventos, mas pela visão que têm deles." Essas palavras ressoam como uma melodia suave, acalmando nossos sentimentos turbulentos. Por que permitimos que os pensamentos e julgamentos dos outros governem nossas vidas? Como podemos manter nossa essência firme no meio da tempestade, sem sermos arrastados pelos sentimentos que os outros tentam impor? Primeiro, pergunte-se: esses sentimentos de culpa refletem quem você realmente é? Ou são apenas sombras das expectativas e demandas irracionais dos outros? Marco Aurélio enfrentou tempestades de poder e desafios da vida, e nos lembrou que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Na busca pela paz, precisamos aprender a focar no que realmente importa para nós, os valores e princípios que estabelecemos para nós mesmos, não nos desejos injustificáveis dos outros. Quando você começa a reavaliar seus sentimentos sob a ótica da liberdade e da escolha, não apenas se liberta das correntes da culpa, mas também encontra a força necessária para enfrentar e superar qualquer desafio. A grande questão agora é: você está pronto para encarar seus medos e ultrapassá-los, deixando para trás a culpa injusta e seguindo sua jornada com um coração fortalecido e uma determinação pessoal inabalável? Esse caminho não é apenas uma jornada espiritual, mas também um compromisso profundo consigo mesmo. Comprometer-se com seu bem-estar é uma decisão sólida para viver uma vida que não seja ditada pelos julgamentos e expectativas dos outros, mas guiada por suas próprias escolhas. Isso é, essencialmente, uma promessa a si mesmo de que o futuro será desenhado pelas suas mãos, onde você detém as chaves da felicidade e da liberdade. A falta de respeito contínua é um problema recorrente em muitas relações e, infelizmente, pode causar danos profundos à autoestima. Vamos olhar para a história de Jack, uma pessoa que, por falta de sorte, se viu constantemente desrespeitada pelos colegas de trabalho.
Jack se sentia subestimado, suas opiniões não eram valorizadas e muitas vezes eram completamente ignoradas quando ele tentava contribuir. Esse sentimento de desvalorização começou a corroer sua confiança, levando-o a duvidar de seu próprio valor. Em qualquer tipo de relacionamento, a falta de respeito pode se manifestar de várias formas, desde não escutar atentamente até descartar ou menosprezar as ideias do outro. Esse tipo de comportamento não apenas afeta o bem-estar emocional de quem o recebe, mas também destrói a base de confiança e respeito mútuo que sustenta qualquer relação saudável. Então, o que Jack poderia fazer nessa situação? Como Marcus Aurelius nos lembrou, você tem controle sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força. Jack precisa primeiro reconhecer que seu valor não depende da forma como os outros o avaliam. Ele pode praticar a temperança e não permitir que os sentimentos negativos controlem suas ações. Além disso, Jack deveria expressar de maneira firme que ele merece respeito, mantendo sempre sua calma e paciência. Para todos nós, vale a pena pausar por um momento, respirar fundo e perceber que respeito não é apenas um conceito abstrato, mas o alicerce de toda relação saudável, o farol que ilumina aqueles que buscam uma conexão genuína. Quando verdadeiramente respeitamos uns aos outros, algo mágico acontece. Não só investimos confiança e consideração no outro, como também projetamos uma imagem de autorrespeito que tanto desejamos compartilhar. Os momentos decisivos com pessoas queridas, às vezes, deixam em nosso coração uma sensação inexplicável de solidão. Ao olhar através das lentes do estoicismo, podemos explorar juntos como aceitar plenamente a independência e encontrar a luz que nos guia na escuridão da solidão. A ausência em momentos importantes é um sinal claro de fragilidade em uma relação. Imagine uma árvore que só oferece sombra quando o sol brilha, mas desaparece assim que as nuvens escuras se aproximam. Essa imagem é um reflexo das relações humanas. Quando a vida está tranquila, eles estão ali para compartilhar as alegrias e colher os benefícios da relação, mas quando surgem dificuldades, somem. Isso não apenas revela a verdadeira natureza dessa relação, mas também nos desafia a encontrar força dentro de nós mesmos. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, certa vez afirmou: "Uma vida feliz é aquela que está em harmonia com a sua própria natureza." Esse ensinamento nos convida a olhar para dentro e perceber que, enquanto os outros podem nos falhar, nossa verdadeira paz e felicidade vem da nossa habilidade de viver em sintonia com nossos próprios valores e princípios. Nesse contexto, a felicidade não pode depender de pessoas que só estão presentes quando as condições são favoráveis. A verdadeira questão é: você está buscando força em fontes externas ou dentro de si mesmo? A filosofia do estoicismo ensina que a autonomia e o autocontrole são fundamentais para enfrentar qualquer desafio. Quando alguém está ausente nos momentos mais importantes, isso pode ser uma lição difícil, mas também uma oportunidade de crescer e descobrir a própria força interna. O que importa não é a presença física dos outros, mas como lidamos com a ausência deles. Você vai permitir que essa ausência crie um vazio em seu coração, ou vai preenchê-lo com autossuficiência e resiliência? Ao perceber que a satisfação e a felicidade não podem ser roubadas por ninguém ou qualquer coisa externa, começamos a viver verdadeiramente o espírito do estoicismo. Lembre-se de que a verdadeira felicidade é algo que nós criamos, e ela não depende de outra pessoa. Somente quando tomamos controle de nossos pensamentos e sentimentos, encontramos a verdadeira paz e felicidade. Mesmo que você sinta solidão quando alguém não está ao seu lado nos momentos de maior necessidade, é nesses momentos que você aprende a se sustentar por conta própria. A ausência dessas pessoas, assim como a sombra que desaparece em meio a uma tempestade, permite que a luz da independência e do autocontrole brilhe através de você. Quando não há ninguém ao seu lado, você tem a oportunidade de explorar sua força interior e desenvolver a capacidade de se manter firme, sem depender da presença de outras pessoas. O desinteresse dos outros em relação às suas necessidades e sentimentos é um sinal claro de falta de respeito em um relacionamento. Imagine suas emoções como um jardim, onde cada sentimento é uma bela flor.
Em uma situação em que alguém apenas te usa, sem realmente se importar com você, é como se apenas uma flor florescesse, enquanto as outras, suas verdadeiras necessidades e sentimentos, são ignoradas, sem cuidado ou nutrição. Quando você se depara com comportamentos que o fazem sentir-se culpado, pergunte a si mesmo: meu jardim espiritual está sendo influenciado por condições externas, e estou permitindo que os outros determinem o valor desse jardim através da forma como me tratam? As respostas a essas perguntas te ajudarão a perceber e proteger seu espaço mental dos impactos negativos. Ao longo desse processo, lembre-se de que temos o poder de controlar como cuidamos e protegemos nosso jardim interior. O estoicismo não nos orienta a sermos insensíveis ou indiferentes às emoções. Pelo contrário, ele nos ensina a aceitar e nutrir nossos sentimentos de forma consciente, sem permitir que sejam feridos pela indiferença dos outros. Como você vai cuidar e proteger seu jardim espiritual em tempos difíceis? Como você pode reafirmar seu valor ao enfrentar desafios? Essas são as perguntas que cada um de nós precisa responder durante a jornada de cultivar nosso jardim emocional, rico e diversificado. A competição constante dentro de uma relação pode ser um sinal de desequilíbrio e falta de saúde emocional. Imagine que você está correndo uma maratona sem linha de chegada. Você corre não por prazer, não por saúde ou benefício pessoal, mas simplesmente para ultrapassar outra pessoa. Quando percebe que alguém está te usando e não se importa genuinamente, especialmente em uma relação baseada em competição contínua, é essencial questionar: estou correndo essa corrida por qual objetivo e quem realmente se beneficia dela? A competição não saudável pode transformar relacionamentos em jogos de poder, carentes de compreensão e respeito mútuo. O estoicismo nos ensina sobre a importância de viver uma vida virtuosa, onde o objetivo final não é superar os outros, mas sim vencer a si mesmo, ultrapassar as próprias fraquezas, medos e o ego. É essencial reservar um momento para refletir sobre o verdadeiro valor que você carrega. Um valor que não se mede pela quantidade de pessoas que você superou, mas pelo quanto você cresceu desde o dia anterior. A pergunta que devemos nos fazer não é quantas pessoas eu derrotei, mas sim quanto eu evoluí. Quando começamos a nos avaliar com base em nossos padrões pessoais e no progresso em relação ao nosso próprio passado, encontramos não apenas paz e felicidade genuínas, mas também criamos espaço para relacionamentos saudáveis, onde a competição deixa de ser o foco principal. Como Sêneca disse, a verdadeira felicidade é desfrutar o presente, sem se preocupar excessivamente com o futuro. Ao abraçar plenamente a filosofia estoica e concentrar-se no desenvolvimento pessoal, vivendo de maneira virtuosa, não apenas nos tornamos mais fortes ao lidar com pessoas que nos usam sem se importar conosco, mas também nos tornamos líderes na criação de um ambiente mais saudável e equilibrado para todos ao nosso redor. É importante lembrar as palavras de Epicteto. O que importa não é o que acontece com você, mas como você reage a isso. Você tem o poder de redefinir sua trajetória e reafirmar seu próprio valor. Utilize a filosofia estoica como uma ferramenta para guiá-lo através das situações difíceis, desde lidar com aqueles que tentam te explorar até enfrentar os desafios diários que a vida inevitavelmente traz. A vida é uma jornada em que devemos ser os protagonistas de nossa própria história. Muitas vezes, encontraremos relacionamentos em que os outros estão mais interessados em competir e nos utilizar do que em cultivar um laço genuíno e preocupado. No entanto, o estoicismo nos oferece abordagens valiosas para encarar essas situações. Embora a competição incessante possa gerar estresse e ansiedade, o espírito estoico incentiva a cooperação e o consenso, ao mesmo tempo que estabelece limites claros e preserva nossa autoestima. Isso nos ajuda a evitar cair na armadilha de não nos valorizarmos o suficiente. Mais do que qualquer outra coisa, eu gostaria de expressar minha gratidão profunda a você, que dedicou seu tempo para acompanhar este vídeo. A continuidade do seu apoio, por meio de curtidas, compartilhamentos e inscrições no canal, é o que nos permite continuar explorando temas tão importantes como a filosofia estoica. Dentro dessa filosofia, encontramos uma distinção crucial entre a competição desenfreada e a indiferença pessoal.
Esse é um momento essencial para fazermos uma pausa e refletirmos sobre como estamos gerando valor, tanto em nossa vida quanto em nossos relacionamentos. Se nos permitirmos observar nossas interações, perceberemos que a ausência de um interesse genuíno cria desequilíbrios perigosos nas relações. Uma conversa saudável pode ser comparada a uma estrada de mão dupla, onde pensamentos, experiências e sentimentos fluem de maneira recíproca. Em um relacionamento equilibrado, essa via está sempre em movimento, cheia de cuidados e atenção mútua. A falta dessa reciprocidade não só mina o vínculo, mas também indica um desajuste entre o que se dá e o que se recebe. Voltando ao estoicismo, é necessário lembrar que a paz interior e a verdadeira felicidade vêm da capacidade de se libertar das expectativas dos outros e de encontrar a própria força. Esta jornada de autocrescimento nos prepara para enfrentar não apenas os desafios diários, mas também as armadilhas que surgem em relacionamentos desequilibrados, onde o respeito e a empatia ficam ausentes. Quando reconhecemos que o progresso não é sobre vencer os outros, mas sobre superar a si mesmo, percebemos que a verdadeira vitória é o crescimento contínuo. Como o próprio Marco Aurélio já refletiu, a chave para a felicidade está em como moldamos nossas atitudes e pensamentos, e é através dessa moldagem que podemos viver de acordo com nossa natureza mais elevada. Por fim, gostaria de agradecer mais uma vez pelo apoio, e espero que essa jornada de autodescoberta e entendimento, guiada pela sabedoria estoica, continue a inspirar você em seu dia a dia. Quando nos deparamos com alguém que só quer nos explorar, o caminho da relação se torna unilateral. Há apenas a tomada, sem nenhuma troca verdadeira. No mundo moderno, a falta de interesse ou empatia por parte dos outros não é apenas uma barreira em um relacionamento, mas também um desafio psicológico profundo para o nosso bem-estar. Marcos Aurelius nos ensinou a não depender dos outros para definir nosso valor. Quando alguém não investe em nossas emoções, necessidades e em nossa vida, isso pode ser uma oportunidade de reafirmar nossa independência e autonomia. Imagine-se em uma relação em que a outra pessoa nunca escuta, não demonstra preocupação com seus pensamentos ou sentimentos e te vê apenas como uma ferramenta para alcançar objetivos próprios. Nessas circunstâncias, a sensação de abandono e desvalorização pode tomar conta da mente. Mas a filosofia estoica nos ensina a não permitir que essas situações abalem nossa confiança ou nossa independência emocional. Ao contrário, essas situações devem ser vistas como chances de focar no nosso desenvolvimento pessoal e em desapegar da necessidade de aprovação externa. Pergunte a si mesmo: por que o meu valor deve depender da opinião ou das ações de outra pessoa? O que posso aprender com essa ausência para crescer e me fortalecer? Como Marcos Aurelius escreveu, você tem controle sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreender isso te dará força. Não podemos mudar o comportamento dos outros, mas podemos controlar como reagimos e lidamos com as adversidades. Essa é a verdadeira força da autossuficiência e do crescimento pessoal. Outro sinal claro de que estamos sendo explorados é quando a outra pessoa frequentemente quebra promessas. Fazer promessas e não cumpri-las pode ser comparado a uma peça de teatro mal dirigida, onde as palavras são os atores, mas o roteiro é esquecido. No contexto estoico, a ética e a motivação são construídas sobre paciência e responsabilidade. Não cumprir promessas não é apenas uma traição aos outros, mas uma traição a si mesmo. Aqueles que se aproveitam de nós tendem a fazer promessas vazias, criando uma falsa sensação de confiança, apenas para romper essa confiança mais tarde. O não cumprimento de promessas não só causa frustração, mas também prejudica profundamente a confiança. Nesses momentos, devemos lembrar que a verdadeira força não reside no fato de as outras pessoas cumprirem suas promessas, mas na forma como enfrentamos a decepção e continuamos a construir nossa vida com base em nossos próprios valores, em vez de depender do que os outros prometem ou fazem por nós. O estoicismo é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a lidar com aqueles que tentam nos explorar e, além disso, fortalece nossa independência e autossuficiência, permitindo-nos permanecer firmes em qualquer situação. Frequentemente pensamos que a traição vem apenas dos outros,
No entanto, a filosofia estoica nos lembra que a traição também pode vir de nós mesmos, quando não mantemos nossos próprios compromissos. Essa filosofia nos encoraja a reconhecer nossas falhas, assumir a responsabilidade por nossas ações e aprender com nossos erros, buscando sempre melhorar nosso comportamento no futuro. Todos nós já sentimos a dor de uma promessa não cumprida. Essa experiência pode ser dolorosa e corroer nossa confiança nos outros. Mas o mais importante é como reagimos emocionalmente nessas situações. O estoicismo nos oferece uma nova perspectiva, incentivando-nos a aceitar e gerenciar nossas emoções de forma calma e racional, sem permitir que sentimentos momentâneos governem nossas ações. Quando aprendemos a dominar nossas reações e a ver cada decepção como uma oportunidade de crescimento pessoal, não apenas preservamos nossa paz interior, mas também nos tornamos menos vulneráveis às manipulações alheias. No final, o estoicismo nos ensina que o verdadeiro poder vem de dentro. Não podemos controlar como os outros agem, mas temos total controle sobre nossa resposta e sobre como escolhemos crescer a partir das dificuldades. Em vez de deixar que a quebra de promessas ou o desrespeito de alguém nos abale, podemos usar essas situações para nos fortalecer e reafirmar nosso valor pessoal, vivendo de acordo com nossos próprios princípios e não dependendo do reconhecimento ou ações de terceiros. Essa é a chave para uma vida equilibrada, onde a felicidade e a serenidade não são negociáveis, mas sim uma conquista diária. Reconhecer e aceitar a responsabilidade de cumprir uma promessa é uma oportunidade valiosa para avançarmos em nosso caminho de crescimento e ética pessoal. Não se trata apenas de aprender com os erros, mas de uma chance para demonstrar lealdade e respeito pelos outros, enriquecendo nossa própria alma no processo de desenvolvimento pessoal. Na jornada de cada um de nós, as promessas que fazemos não são apenas compromissos com os outros, mas também com nós mesmos e com a construção de uma sociedade mais íntegra e compassiva. Quando você faz uma promessa, isso não reflete apenas um dever em relação a outra pessoa. É também um reflexo de como você molda e reforça sua confiança em si próprio. Se falharmos em cumprir essas promessas, a traição não se limita àqueles que confiaram em nós, mas se estende ao nosso próprio senso de valores e princípios. A filosofia estoica sublinha a importância de refletirmos sobre nós mesmos em momentos como esse. Não basta apenas reconhecer nossos erros, é preciso crescer a partir deles, superar nossas fraquezas e aprender a nos tornar mais resilientes. Cumprir uma promessa é mais do que um ato de honestidade. É um passo crucial para construirmos relações duradouras e estabelecermos um ambiente de confiança em nossas comunidades. Este é um tema profundo, porque não se trata apenas de relações pessoais, mas toca nos pilares fundamentais da honestidade, da responsabilidade e do respeito. Devemos nos perguntar: como podemos manter nossas promessas e agir com integridade, mesmo quando enfrentamos dificuldades? O ponto central não é apenas aprender com as decepções que os outros nos causam, mas refletir sobre nossas próprias ações e palavras. A maneira como nos comprometemos, como cumprimos nossos deveres, revela muito sobre quem somos e sobre como moldamos nossas interações com o mundo ao nosso redor. Quando você falha em uma promessa, isso não só compromete sua relação com os outros, mas também mina sua própria percepção de integridade. É importante então refletir: como estou moldando minhas ações e que impacto isso tem sobre meu senso de valor pessoal? Os estoicos nos ensinam a adotar uma abordagem de responsabilidade interna, onde cada palavra e ação reflete o compromisso que temos com o nosso próprio crescimento. E aqui fica uma reflexão. O que você pensa sobre esse tema? Suas ideias podem servir de guia para alguém que esteja enfrentando desafios semelhantes. Compartilhe suas perspectivas nos comentários deste vídeo, porque sua voz pode ser a luz que outra pessoa precisa para encontrar o caminho certo em sua própria vida. Seu ponto de vista é valioso e, ao compartilhá-lo, você ajuda a criar uma rede de apoio e inspiração para aqueles ao seu redor. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você achou o conteúdo útil, não se esqueça de curtir, compartilhar com amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Nos vemos no próximo conteúdo.